ensaio também no Aprendiz de Homero, que ela fala sobre Dante. E na oportunidade, em 2021, se eu não estou enganada, houve um aniversário da morte de Dante, 400 e tantos anos, 700 e tantos anos da morte de Dante. E nessa ocasião eu escrevi um texto sobre o legado de Dante Alighieri na nossa literatura, não só brasileira, mas ocidental, ele como sendo um pilar que sustenta todo o domo da literatura no Ocidente, Dante Alighieri. E a Nélida não deixou isso escapar. Ela fala de Dante nos ensaios do Aprendiz de Homero. Então é quase que uma dívida, quase não, é uma dívida nossa, como brasileiros, como leitores, como amantes da literatura, como estudantes de literatura, ver a Nélida Pinhon como uma espécie de mãe que dá o alimento necessário para o filho, no sentido intelectual, espiritual da questão. Porque ela justamente faz essa ligação, né? E como nem todos os escritores são capazes de fazer isso, nós temos que olhar para a Nélida Pinhon com esse olhar diferenciado, né? De um olhar que nós podemos dizer uma mestra da nossa vida intelectual, uma mãe da nossa formação leitora, da nossa formação intelectual também, né? Porque a leitura é só uma parte da formação intelectual, só uma parte essencial, mas há outras coisas, há outros ensinamentos, e que nessa configuração, sem demagogia e sem hipocrisia aqui, mas nessa configuração da literatura contemporânea, é inegável, né, o poder e a capacidade da Nélida Pinhon, em especial, de nos apresentar todas essas coisas, né, de fazer com que nós, de modo até forçoso, voltemos às nossas origens, né? Aí a gente primeiro faz uma parada em Portugal, depois nós fazemos uma parada em Espanha, né? Ela fala, por exemplo, várias vezes de Miguel de Cervantes, né? Então nós vamos fazendo essas paradas e vamos recuando, vamos para a Itália, vamos para a Grécia, vamos para a Turquia, vamos para o Egito, tudo isso em companhia da Nélida. Que coisa maravilhosa! Porque está tudo na obra dela. Nós nem precisamos sair de casa. Está tudo na obra dela e nós temos isso à disposição. Então eu me sinto assim muito honrada de poder dizer essas coisas sobre ela, sobre a obra dela, sobre esse modo como eu tenho de me identificar com ela, sobre o tanto de coisas que eu já aprendi nesse pouco tempo com ela, com as coisas que eu tenho lido, né, com os romances, com os contos. Para vocês terem uma ideia, esse telefonema dela foi em abril de 2022. Eu estava com um projeto nas redes sociais de dar umas aulas, né, sobre o legado de Homero. Então eu ministrei 4 aulas e ela participou de todas. Eu fiquei tão abismada com isso. Foi um pouco antes dela entrar em contato comigo. Acho que foi essa uma das razões pelas quais ela se interessou. E as pessoas falavam para mim no chat: olha, a Nélida Pinhon entrou na aula, entrou na live. E eu achava que era alguma espécie de brincadeira. Eu não soube reagir, né? Até hoje eu me sinto meio mal por não ter reagido. Eu dei boas-vindas, agradeci, disse que me sentia honrada, mas eu não demonstrei aquela efusão porque eu não estava acreditando. Eu achava, de fato, que era uma espécie de brincadeira. E como eu estava sozinha, não tinha ninguém para me ajudar eu estava falando e, ao mesmo tempo, lendo as mensagens. Então, eu não vi no momento que ela entrou. Então, e aí, depois disso, ela me ligou, né, no mês de abril.
e falou comigo. Infelizmente eu não tive a honra inenarrável de vê-la, né, pessoalmente, mas já valeu muito assim aquele telefonema, essas palavras que ela disse para mim que estão memorizadas. Até o último dia da minha vida eu vou lembrar o modo como ela foi delicada, como ela foi humilde, né? Eu costumo dizer para o meu marido, que está aqui presente, que ela é tão inconcebível essa ideia, uma pessoa na posição dela, do topo da sua grandeza, se baixar para olhar quem é tão menor, quem está ali só fazendo um trabalho pedagógico, né, tentando ensinar para as pessoas um modo de ver a literatura de uma forma assim diferente, e ela, do topo da grandeza dela, se baixar para ver isso, né, e considerar a qualidade disso, porque eu tenho certeza absoluta que ela não me daria um mínimo de atenção se ela não considerasse que aquilo era minimamente bom, que aquilo era minimamente válido, né? E é uma coisa que realmente, como assim, eu vou ficando emocionada e vou perdendo aqui o fluxo do raciocínio, mas não dá para acreditar. Eu realmente só acredito porque eu recebi o livro. Se eu não tivesse recebido o livro também como uma espécie de chancela daquele momento, até hoje eu estaria pensando que foi um sonho. E houve até certa demora, porque a Carla tinha me pedido o meu número de telefone, e houve uma demora porque foi por e-mail, eu demorei um pouco para responder, mas ela insistiu. Ela poderia ter, olha, ela está demorando a dar o número, eu não vou querer mais saber, não. Mas ela insistiu. O meu endereço foi da mesma forma. Eu demorei alguns dias para responder o e-mail e ela insistiu, eu quero saber o endereço dela. E o momento mais emocionante, né, que esse, né, ficou marcado para sempre, mas o último momento que eu tive assim, contato, que foi até indireto, mas eu sei que a Carla falou para ela, ela já estava em Lisboa, né, já no final de 2022, e a Carla me mandou uma postagem, era um vídeo, alguma coisa relacionada com o Papa João 23, né, e eu respondi para a Carla perguntando como é que ela estava. E a Carla me disse que elas estavam em Lisboa e perguntou se eu queria que elas trouxessem alguma coisa. Que a Nélida estava perguntando se eu queria que elas trouxessem alguma coisa. Eu nem sabia o que pedir, mas eu fiquei pensando, não, se eu também não pedir nada, ela vai pensar que eu estou desprezando, alguma coisa assim. Então eu pedi umas medalhinhas de Santo Antônio da igreja de Santo Antônio em Lisboa. A Carla não visualizou mais essa mensagem e alguns dias depois eu fiquei sabendo da internação. Então eu também não fui insistir, fiquei ali acompanhando, né? Mas também foi a última coisa, a última confirmação que eu tive, né, de ela me responder, né, de eu perguntar como é que ela estava e ela me responder ainda que indiretamente, né? Então é uma escritora que passou a fazer parte da minha vida. Eu dou aula no Instituto Federal do Ceará já há quase 6 anos, né? Mas antes eu já era professora de literatura, eu já sou professora há mais de 10 anos, 12 anos vai fazer, e eu sempre fui muito cuidadosa com os autores com os quais eu trabalho com os meus alunos. Eu sempre também fui uma leitora muito ávida. Antes de ser professora, eu sou uma leitora muito ávida. E a Nélida passou a fazer parte dessa minha voracidade, né? Porque eu, de fato, o dia que eu tive esse contato mais sério com a obra dela, porque, como eu falei para vocês, o primeiro livro que eu li foi em 2000 e
2011, que foi República dos Sonhos, mas naquela época eu só gostei do livro. Mas nesse momento, né, em 2022, houve uma mudança espiritual e intelectual no modo como eu passei a encarar os meus estudos e o modo como eu ensino. Porque até nisso eu penso nela, né? No que ela diria, no que ela teria para dizer no sentido da literatura. Então ela passou a fazer parte, né? E eu, depois disso, prometi para mim mesma que eu comecei um doutorado na Universidade Federal do Ceará, em literatura comparada, mas é com o mundo antigo, né? Eu estudo atualmente, depois de várias mudanças no meu projeto, estou estudando a figura do herói Teseu para a formação cultural de Atenas. E aí nisso eu vou analisar todas as obras gregas em que o personagem aparece. Só que eu já estava no doutorado quando eu tive esse contato com a Nélida. Talvez, se tivesse sido antes, ela teria definido um outro tema, né? Mas eu prometi para mim mesma que quando eu terminar o doutorado e tiver a oportunidade de fazer um pós-doutorado, eu vou estudar a obra da Nélida Pinhon, né? Eu devo isso a ela, eu devo isso a Carla e, em certa medida, devo isso ao Brasil como leitora e no sentido de propiciar ao país colocar o país para enxergar a figura da Nélida Pinhon. Ela é uma escritora premiadíssima em diversos locais do mundo, né? E no Brasil, não vou dizer que a presença dela é tímida, mas poderia ser maior, né? Deveria ser maior. Então, nós estamos aqui, a sala está lotada e certamente haveria mais pessoas assistindo, mas ainda é pouco para a envergadura da obra da Nélida Pinhon. Então eu me sinto com essa dívida de não é só divulgar o trabalho dela, é dar o que é justo a figura da Nélida Pinhon e o que ela representou para o Brasil. Tantos vídeos, tantas falas dela falando do amor que ela tem pelo Brasil, e ela chamar de pátria, ela usa o termo pátria. Não é simples, não é um simples termo. Pátria é uma palavra que vem de pai, uma palavra latina que vem de pai. Então ela não é só a nacionalidade, mas ela tem uma relação ali de filha do Brasil. Então eu, como brasileira, como professora de literatura, como leitora, né, tenho essa dívida com a Nélida Pinhon. Então o meu pós-doutorado vai ser todo dedicado a ela, e é claro que eu vou colocar os gregos também junto dela, até para honrá-la, né, já que ela gostava tanto, já que ela considerava os gregos tão importantes, né, para toda essa construção civilizacional. Então eu acredito que onde ela estiver, ela vai gostar de me ver fazendo uma pesquisa nesse sentido, e certamente vai me ajudar, né, me inspirando, né, e me ensinando de onde ela estiver. Então, pessoal, eu gostaria aqui de encerrar minha fala expressando aqui mais uma vez a honra que é talvez a maior que eu tive já na minha vida até hoje, de estar aqui falando da Nélida, essa escritora tão delicada, mas ao mesmo tempo tão forte, tão presente, né, tanto na minha vida quanto na literatura brasileira. E dizer que a partir não de hoje, mas já do momento em que eu travei contato com ela, eu vou viver sempre com esse objetivo, né,
pagar todo esse legado dela e a gentileza que ela teve para comigo, para com a minha família, porque não era só comigo que ela se interessava, não era só por mim que ela se interessava, ela também se interessava pela minha família. Então, eu gostaria de encerrar mais uma vez agradecendo a oportunidade e dizendo que eu me sinto muito honrada, a maior honraria que eu recebi já na minha vida inteira, poder estar aqui falando da Nélida Pinhon, ao lado do professor Tomás Juliano, que também é uma inspiração, né, nessa trincheira, né, professor, nessa luta árdua que nós temos aí de educar esse Brasil. Então, realmente é uma honra muito grande. Então, eu gostaria apenas de agradecer, eu não tenho outra palavra, agradecer, né, e dizer que tanto a Nélida quanto os gregos, né, jamais podem sair das nossas vidas, né? Então, a partir de hoje, nós vamos aprender com a Nélida que nós não podemos fugir à sina de amar, não só Homero, mas os gregos. E amando os gregos, nós estamos amando a nós mesmos, a nossa civilização, a nossa cultura, né? Então, apesar de soar clichê, que os gregos são o berço da nossa civilização, etc., etc., não podemos evitar que isso é verdade. Então, muito obrigada pela atenção, pela honra, né, e é isso. Vou passar aqui a palavra ao professor Tomás Juliano. Boa tarde. Agradeço o convite da Carla, agradeço a recepção aqui do Instituto Cervantes. É uma honra estar aqui, a casa que a própria Nélida escolheu para armazenar a sua memória livresca. Uma honra estar aqui. Bem, separei a minha exposição em 3 momentos. Escrevi um texto, quero lê-lo, depois quero ler um trecho aqui do livro das Horas de Nélida, que é um trecho que me envolve com ela, e depois eu quero contar um pouco da minha relação presencial com esta obra encarnada. Certo? Deus e Nélida escolheram o dia 3 de maio. A Providência escolheu o dia 3 de maio de 1937 como o dia do nascimento de Nélida Pinhon. Nélida escolheu o 3 de maio de 1990 como seu dia de posse na Academia Brasileira de Letras. Ocupante da cadeira número 30, Nélida entraria ainda mais para a história do Brasil ao ser a primeira mulher presidente dessa casa fundada por Machado de Assis. Os dias são mortais, desfalecem na lembrança. Para não perdê-los, elegemos certas datas que celebrem aflições e triunfos, crenças e lutos. Como se sua índole catártica, ao cobrar-nos a repetição dos fatos que deram origem a tais datas, nos aliviasse do peso do cotidiano. Estar aqui, neste 3 de maio, é respeitar a liturgia que embeleza a relação de Nélida com Deus. Sou moldado pelo sentido trágico da existência. Perdê-la faz eu me sentir ainda mais antigo no Brasil. Dói retornar ao meu século, que agora não tem mais a presença física dessa mulher de trajetória intensa. Morre-se a cada instante. Salva-se a cada morte prevista. Sob seguidos protestos, é impossível desviar-nos dos perigos inerentes à travessia da existência. Fato que me condena a prosseguir
a despeito das mais diferentes desilusões. Admito ser a vida feita de tréguas, ora difíceis, ora doces. A emoção, no entanto, é o pão diário. Nélida foi mascate, cedo já tinha convicção de que, se aquele Machado de Assis existira, o Brasil era possível. Brasileira que não se serviu de uma vida mesquinha, previdente, tinha apetite de almas, mulher forjada com o minério de Minas. Foi um ser de cultura. Sófocles e Eurípides abonaram sua vocação. Não teve filhos, mas leitores capazes, por si sós, de defenderem a civilização contra os avanços da barbárie. Sucessores de uma linhagem irrenunciável, nós recebemos uma obra que enfrenta os nós da criação. Escritora que utilizou a cultura que Homero e Cervantes modelaram. Nélida, você venceu esse mundo de coração poroso. Para homenageá-la, tenho à disposição o repertório arqueológico dos sentimentos. Não quero ser mimético, quero apenas prestar esse ofertório. As frases que narro se originam no âmago do verbo de Nélida. Estar aqui hoje é um golpe de misericórdia e alegria. O mundo segue agitado e mal se escuta o suspiro do próximo. O Brasil segue em agonia e nós, os leitores de Nélida, seguimos como herdeiros de uma linguagem e de um amor que nos ensinou a não banalizar o mal. Sua obra segue viva e nós em missão. A arte tem o seu tempo para expressar sua razão de ser. Nesse tempo, seu livro das horas segue sendo narrado e, enquanto artífice, o efeito de suas sílabas rutilantes segue vivo. Deus se definiu como verbo e você escolheu o verbo para se definir. Com amor, Thomas, o menino acolhido por você, e que, com o coração contrito, deseja que neste dia a sua Santa Teresa tenha preparado um bolo delicioso com os ingredientes do céu para brindar esse sagrado 3 de maio, o dia do Natal de uma das maiores mulheres nascidas na terra de Santa Cruz. Você me fez e faz amar mais o Brasil. Obrigado, Nélia. Livro das Horas, página 87. Não conheço os leitores e nem sei onde vivem no território brasileiro, mas penso um dia convidá-los a serem parceiros, sócios, aliados das minhas aventuras narrativas, a me conhecerem pessoalmente, trazendo debaixo do braço algum romance de Machado de Assis, e que vejam como é a aparência de quem se habituou a registrar os enredos que também eles viveram com suas famílias. Instalados em minha sala da lagoa, eu lhes ofereceria um Guaraná Antártica, um cafezinho e biscoitos de polvilho. Juntos mergulharíamos nas águas barrentas das palavras, no redemoinho vertiginoso das emoções, nas trevas perturbadoras dos sentimentos, ainda sem nome e definição precisa. Ao lhes mostrar os recantos da casa e do estúdio onde escrevo e guardo papéis, obedecendo à vocação de amanuense, eu os regalaria com um livro de minha autoria, para que o guardassem na estante, na mesinha de noite ou no chão de barro, socado de algum casebre às margens do Rio Negro, e que o lessem um dia desavisados, de forma inadvertida e sem preconceitos, prontos a chorar, caso alguma sentença os enternecesse. E não hesitassem, por sua vez, em repudiar o livro que lhes estaria causando dano. Não importa o que façam, peço-lhes apenas que aceitem com boa vontade o coração desta escriba
que só tem de seu a língua e os sentimentos herdados de sua grei. E acaso há que pedir mais? Bem, eu vivi esse momento, né? Eu vivi isso. Fui recebido não com Guaraná Antártica, mas com Black Label. Mas vivi essa experiência. E o meu momento foi de intensa surpresa. Recebi a condecoração da Biblioteca Nacional pelos 200 anos da independência do Brasil. 200 brasileiros foram selecionados para receber a medalha da Biblioteca Nacional. Nélida foi escolhida, eu fui escolhido. Fui ao evento. Na entrada da Biblioteca Nacional, um rapaz me dirigiu a seguinte afirmação: Nélida Pinhon deseja conhecê-lo. Eu ganhei um susto, achei de verdade que era uma manifestação, como na minha terra nós falamos, né, uma trova, né, uma hipérbole, né, um exagero, assim. Porque, evidentemente, no meu entendimento, Nélida Pinhon não tinha a mínima ideia de quem eu sou. Bem, entrei, sentei, a solenidade começa. Eu fui um dos últimos a ser chamado. E quando fui, eu tinha que atravessar assim ali a fila de cadeiras. E a pessoa da ponta era a própria Nélida, que eu nem havia visto se acomodar. Eu atravessei, quando eu cheguei ali, ela, com a sua mãozinha, me segurou. Isso é bem captado na transmissão. Eu ganhei o verdadeiro susto, né? E ela disse: um prazer conhecê-lo, parabéns pela premiação, merece. E falou mais algumas outras palavras que eu guardo com todo afeto. São as palavras que eu costumo dizer que se em algum momento da vida entrar num coma, eu quero lembrar dessas palavras, sabe? Então, nessa circunstância, eu premiado, recebi, voltei, o evento termina e ela me procura dentro do espaço, pediu para bater uma foto comigo, eu completamente desconcertado. O que está acontecendo, né? O que é isso, né? E eu não tentei fingir nenhuma naturalidade, eu estava realmente, assim, embasbacado com aquela situação, um pouco desconfortável, inclusive, né? Afetivamente desconfortável. Então, ela me pegou pelo braço, assim, com a sua bengalinha, e me levou, me apresentou certas pessoas, e eu ainda, com muita estranheza, nos despedimos. Ela falou da Carla, bateu uma foto comigo, pediu meu telefone, dei meu telefone, e depois recebi a mensagem da Carla, e combinamos então uma futura visita ao seu apartamento. E essa visita, ela felizmente aconteceu, a Providência reservou esse momento. Fui visitá-la, cheguei por volta das 11 horas da manhã. E fui recebido com calor humano, com afeto, uma experiência que acredito que muitos de vocês aqui também compartilharam. E um afeto natural, nada postiço, humano, que gerava um tipo de afago e ao mesmo tempo uma solenidade. Eu lembro que sou leitor da Nélida há muitos anos, trabalho com a obra dela enquanto professor também há muitos anos, e algo que sempre me chamava a atenção é que a Nélida era profundamente solene, sem pedantismo, sem afetação humana. E quando eu adentrei seu apartamento, me instalei, me sentindo profundamente encabulado, eu estava ali então convivendo, conversando, escutando algumas das suas memórias, compartilhando algumas das minhas, a maneira como ela manifestou encanto e afeto pelo fato do nome das minhas duas filhas serem Helena e Teresa. Helena, que remete ao amor dela pelos gregos, Teresa,
seu amor por Santa Teresa d'Ávila, um amor muito confessado. E todo o movimento daquele dia, o que escutei, as situações, os autores, que, por exemplo, eu trabalho em aula com alguma recorrência e que ela guarda alguma memória, algum convívio, e eu, ao mesmo tempo, não queria cansá-la, mas eu estava ali, evidentemente, cheio de perguntas e tentei desfrutar ao máximo daquela acolhida. Então eu comecei a perguntar se ela havia conhecido, por exemplo, conheceu Gilberto Freire, Dona Nélida, conheceu Vinícius de Moraes, como foi essa relação. Enfim, comecei a compartilhar também um pouco do meu amor assim, pela literatura brasileira. Falamos de André Rebouças, falamos de Joaquim Nabuco. Guardo com muito afeto quando ela manifestou interesse pela causa abolicionista, e a partir de algumas das minhas respostas ela disse: isso é um grande tema para poder se trabalhar. E eu pensei, em alguma medida eu estou fomentando o insight na Nélida Pinhol. Também fiquei desconcertado com aquela situação, ainda mais. E, enfim, lembro de compartilhar com os meus alunos no meu grupo de estudos todo esse itinerário da minha surpresa na Biblioteca Nacional, depois com a confirmação da visita, depois com tudo que a visita acabou gerando dentro desse conjunto de afetos, porque sair de sua casa não só alimentado, mas também cheio de presentes. Ela separou livros de sua autoria, separou presente para as minhas 2 filhas. Enfim, saí daí com um coração abastecido de amor e bastante embasbacado. Combinamos então que retomaríamos essa conversa, que eu faria uma nova visita, que em algum momento faríamos uma live para poder conversar sobre Machado de Assis, sobre a própria obra da Nélida, enfim. Depois ela foi viajar e no momento que eu ministrava a aula eu recebi a mensagem da Carla do seu falecimento, exatamente no momento que eu ministrava a aula. Então, afetivamente, essa foi a minha jornada com a nossa Nélida Pinhol. E no sentido intelectual, é uma autora que, como todos os grandes escritores, se renova, ecoa, tem vida, ganha uma camada afetiva e de uma interpretação que também é particular. A Nélida foi uma autora fenomenológica, ela também é um símbolo, ela também é uma expressão, ela também é alguém que você, talvez, se teve a oportunidade de conhecê-la presencialmente, que você também retém alguma memória de alguma exclamação afetiva. Ela não era, de fato, uma mulher afetivamente discreta. Então, dentro dessa minha jornada com relação a ela, depois fiquei ainda mais envolvido com a sua obra, com a sua pessoa, não apenas por ter sido recebido em sua casa, mas também por um compromisso com relação à vida dos seus textos, à imortalidade da sua pessoa, que eu entendo que esse é o trabalho com a história brasileira. A Nélida é uma pedra no caminho, é uma figura inescapável, é uma expressão, uma voz, um verbo. Não tem como falar de história brasileira sem em algum momento você falar de Nélida Pinhol. É assim que eu a encaro. Não uma hipérbole, mas uma definição. Então, nesse meu movimento, dentro dessa minha reflexão, fiz algumas movimentações públicas pedindo de fato a honra, a memória da Nélida, com tudo aquilo que de fato ela merece, e acho de fato que ela precisa, não no campo da necessidade, mas no campo da sede, que as pessoas muitas vezes nem sabem que tem, mas tem de Nélida. Ela precisa então ser assim disseminada, propagada. Então, dentro dos meus espaços, a partir do seu falecimento, eu entendi que havia uma responsabilidade ainda maior de manter esse tipo de legado. Há uma certa transição que está na condição humana.
É como, no sentido, o pai ou a mãe, eles faleceram, você assume um compromisso em alguma medida pelos seus irmãos mais novos. Então, enquanto professor, minha professora faleceu, eu tenho uma responsabilidade, então, frente aos meus alunos, de levar aquela palavra, que até então ela estava tendo a voz e a presença física de mantê-la viva, né? Então, Nélida, de fato, é uma autora atemporal, uma brasileira vocacionada, que conseguiu viver a transição de um século difícil. Nélida nasceu no ano daquela que é a pior ditadura da nossa história, a ditadura do Estado Novo, e ela consegue ser um pouco de Romanos 5:20, né, onde abunda o pecado, superabunda a graça, né? O nascimento dela ser em 37 também tem um símbolo muito forte, assim como a sua cadeira será 30 e você é só inverter, né, 03, né? Enfim, ela gostava bastante disso, né, desses jogos, desse símbolo, e justamente por isso que eu faço a referência com o fato dela ser profundamente fenomenológica, uma autora com uma voz, com um código que é intimista, particular, e ao mesmo tempo consegue ser, né, na melhor acepção do termo, né, democrático. A Nélida é uma autora acessível, e isto não a transforma de maneira alguma numa escritora banal, mas, na minha visão, numa artífice que usava a pena também de uma maneira caritativa, né? Ela, de fato, foi uma defensora da nossa linguagem, ela foi uma aprendiz de Homero, foi uma mulher que amou o Brasil de Machado, o Brasil de Joaquim Nabuco, foi, de fato, uma amiga fiel. Basta nós rememorarmos aqui um pouco da sua relação com a própria Lígia, com a própria Clarice, com a própria Carla. Então há um movimento nesse sentido bastante intimista, porque a Nélida também era essa pessoa intimista, na forma como nós compartilhamos aqui essa sua memória, nesse dia que é um dia de triunfo e um dia de vitória também, né? Porque a obra da Nélida é uma evidência que a morte para ela não bastou, a sua obra segue viva, ela segue tendo o que dizer, ela segue de fato no nosso diálogo, ela está na nossa Assembleia de Vozes, ela faz parte dessa nossa conversação, ela está viva, né? Eu trabalho muito com os meus alunos, eu pergunto sempre, né, os autores que nós trabalhamos, eu pergunto, Machado de Assis, por exemplo, está vivo? Vivo, professor, vivo. Joaquim Nabuco, vivo. Nélida Pion, viva. Vivo. Porque sua obra ainda diz, né? E tem muito a dizer. Em alguma medida, sem apressar a existência das minhas filhas, mas anseio pelo dia que elas se darão conta que aquele presentinho que está ali naquela cômoda, elas receberam dessa mulher, uma mulher inescapável, uma das mulheres mais importantes da nossa história. Então, minha manifestação é esta, simples, direta. Agradeço muito o convite novamente, agradeço muito a companhia da professora Vanessa, e que Nélida, de fato, esteja viva dentro do nosso itinerário humano, nas nossas lembranças, seus textos ainda, de fato, tem muito a dizer, né? Eu revisitei o Livro das Horas, eu lembrava desse trecho e eu pensei, né? Perguntei para a Carla como seria aqui a disposição do evento, eu pensei, eu quero falar daquele trecho ali porque eu vivi aquela experiência e eu li o Livro das Horas na volta daquela da minha visita, né? E eu vi, foi mais uma situação de deslocamento, eu acabei de viver essa experiência, né? Ali no aeroporto, enfim. Então, dentro desse processo de rememoração, que essa experiência ela também é atemporal, né? Porque nesse processo de releitura, eu lembro que eu estava sentado, tomando um café, relendo, eu pensei, estou tomando um café com a Nélida, né? A Nélida está aqui. A própria relação dela com o quadro que ela faz referência, da Clarice, em que ela dizia, não posso deixar a Clarice longe, né? E ela tinha toda uma anedota envolvendo aquele quadro bastante especial, né?
Então essa experiência viva, né, de falar da Clarice no presente, eu também trago para minha vida, porque falar de Nélida, para mim, é falar de alguém no presente, né? Nélida está viva e, nesse sentido, a sua obra diz, né? A sua palavra é forte, forte como uma espada e rasga, né? E a sua presença, de fato, afetivamente me deslocou. E eu bendigo a Deus e a Santa Teresa por terem feito este existencialista, bem dizê-los, né? Obrigado.